Começa o programa hoje, gente, falando sobre esse último discurso que o ministro Luiz Roberto Barroso fez hoje frente à presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele está no finzinho da gestão. No próximo dia 22, o ministro Edson Fachin assume a presidência do TSE. E aí, Luiz Roberto Barroso fez um discurso com muita ênfase na defesa da democracia e fez declarações fortes, afirmando, inclusive, que o Brasil está enfrentando a marca Brasil, está com uma desvalorização. Nesse discurso também, Luiz Roberto Barroso, sem citar o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele fez uma lista de pontos que, no entendimento dele, significariam ataques à democracia, ou seja, seriam gestos antidemocráticos. Acompanhe o que disse Barroso. Nos últimos tempos, a democracia e as instituições brasileiras passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado. Não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura, mas ações concretas e preocupantes que incluíram comparecimento à manifestação na porta do Comando do Exército, na qual se pedia a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 2. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes com claros propósitos intimidatórios. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes, como revelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Jungmann. 4. Comparecimento à manifestação de 7 de setembro, com ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaças de não mais cumprir decisões judiciais. 5. Pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de decisões judiciais que desagradavam. 6. Ameaça de não renovação de concessão de emissora que faz jornalismo independente. 7. Agressões verbais a jornalistas e órgãos de imprensa, entre outras. Num mundo que assiste preocupado à ascensão do populismo extremista e autoritário, reiscendendo a fascismo, a preservação da democracia e o respeito às instituições passaram a ser ativos valiosos, indispensáveis para quem queira ser um ator global relevante. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo, e nos eventos multilaterais vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. Foi apenas um dos trechos com declarações fortes do ministro-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. O TSE que este ano vai ter uma trinca de comando. Começou o ano com Luiz Roberto Barroso, que passa a presidência para Edson Fachin no dia 22, mas no período das eleições mesmo, quem vai estar no comando do TSE é o ministro Alexandre de Moraes. E eu vou falar mais um pouco sobre isso, até porque Barroso também rebateu declarações do presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa gestão deles três. Mas eu vou chamar para conversar com a gente, para a gente destacar outros pontos, inclusive, desse discurso de Barroso. Quem vai conversar com a gente, temos dois entrevistados hoje para bater um papo conosco agora. A gente tem o doutor Renato Ribeiro de Almeida. Eu tenho que olhar aqui direitinho para não dizer o nome dos cargos, fazer as menções de forma errada. Então, doutor Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito de Estado pela USP e professor em Direito Eleitoral. E temos também o Luiz Eduardo Pettini, que é mestre em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná, também membro da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigada por vocês dois conversarem conosco aqui ao vivo, para entender, inclusive, a importância desse discurso de Barroso neste ano de eleições gerais no país. Vou começar por doutor Renato para saber o seguinte, e eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. Além disso que Barroso falou aí, o discurso era muito mais amplo. O que é que o senhor destacaria como realmente o principal tópico desta fala de Barroso hoje? Boa tarde.
Boa tarde, Rosiane. Boa tarde a todos que nos assistem pelo SBT News. Sempre um prazer falar novamente ao SBT News. Eu acho que a principal expressão que eu resumiria esse discurso histórico do ministro Barroso seria negacionismo eleitoral. Então, ele está a criticar o presidente da República por um comportamento errático em muitos pontos. Então, não é de agora que o presidente adota esse tipo de comportamento, e especialmente o ministro foi muito feliz em trazer um histórico, que é um histórico crescente, né? Ontem mesmo ele chamou os ministros do Supremo, especialmente o ministro Edson Fachin, de adolescente, lá enquanto estava na Rússia ainda, disse que não mais aceitaria e cumpriria decisões do Supremo Tribunal Federal emanadas pelo ministro Alexandre de Moraes, ou seja, uma série de barbaridades que não poderiam de nenhuma forma ser ditas, proferidas por um presidente da República. Isso é ruim para o presidente da República e é péssimo para o Brasil. Então o ministro foi muito feliz em dizer, e é real isso, que a marca Brasil está hoje em baixa. As pessoas olham com desconfiança para um país, e não é um discurso de direita ou de esquerda. Quem em sã consciência, internacionalmente falando, investiria num país cujo presidente da República ameaça toda hora dar um golpe, ou seja, romper com a ordem jurídica do país? É impossível alguém sério pensar num investimento em médio e longo prazo num país que tem um presidente com esse tipo de comportamento. Vou falar agora com o professor Luiz Eduardo Bettini para saber, no seu ponto de vista, o que é que destaca mais. E eu queria aproveitar e já complementar para o senhor o seguinte: o senhor entende esse discurso do ministro Barroso também como um desabafo? Há um sentimento de desabafo na corte? Boa tarde. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde aos telespectadores. Agradeço o convite de conversar com vocês aqui essa tarde. Sem dúvida, o discurso do presidente Barroso, na verdade, nada mais é do que um reflexo do que a gente tem acompanhado nos últimos anos, né? Um reflexo de uma relação extremamente tumultuosa e causada principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, de ataques à credibilidade do sistema de votação, de ataques à própria democracia, às instituições. Então, com certeza, essa manifestação do ministro Barroso deixa muito claro que sim, é um desabafo, mas é um desabafo também com um recado para o futuro. Porque o que a gente tem observado é que, apesar do compromisso do presidente Bolsonaro e da sua base de encerrarem a discussão sobre voto impresso e atacar a urna eletrônica, o presidente tem atuado de forma contrária. Ele tem intensificado cada vez os ataques, né? Cada vez que ele se sente mais acuado, né, ele vai colocando sob risco a credibilidade do sistema em caso de derrota dele. Então, esse recado, na verdade, que também a gente observa pelo discurso, pela entrevista do ministro Edson Fachin, que diz que há uma guerra declarada com a justiça eleitoral, justamente revela que, pela primeira vez na nossa história democrática, nós temos de ter uma contestação dos resultados eleitorais por um presidente que, eventualmente, não se eleja, né? A gente tem o risco aqui de ter uma repetição, inclusive, de violência do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, com certeza, esses recados se dão proporcionalmente aos perigos que a gente pode enfrentar a partir desse ano, os perigos que a gente já enfrentou recentemente. Essa declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, hoje fazendo inclusive essa menção à imagem externa, chamou muita atenção também, porque ocorre justamente no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro está na Hungria, visitou o líder de extrema-direita. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, vou falar inclusive o que o Bolsonaro falou lá pela Hungria nesse encontro hoje. Vou aproveitar enquanto vocês estão comigo também para citar outro trecho aqui das declarações de Barroso, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, ele rebateu a fala que o presidente Jair Bolsonaro deu numa entrevista ontem. Ontem, Bolsonaro disse o seguinte: o que fica da ação desses 3 ministros do STF? Fez uma pergunta. Lamentavelmente, parece que eles têm um interesse. Primeiro, buscar uma maneira de me tornar inelegível na base da canetada, e a outra é eleger o seu candidato, o Lula. Cada vez mais se torna bastante transparente para todos do Brasil. E aí, em relação a essa fala do presidente, Barroso respondeu dizendo que é apenas uma atitude normal dele, de falta de respeito com as instituições e pessoas. Minha pergunta para vocês agora é o seguinte, vou começar pelo Luiz Eduardo. O TSE, em algum momento, está com a imagem abalada frente à população em relação à sua credibilidade nessa justiça eleitoral no país, no seu entendimento?
No meu entendimento, Rosiane, eu acho que o TSE tem sabido lidar muito bem com essa situação, né? O TSE tem ampliado os canais de transparência, ampliado os canais de participação da sociedade, de esclarecimento sobre como funciona o processo eleitoral, mas evidentemente que esses ataques constantes, né, geram, né, e colocam a corte numa situação de constante defesa. E uma defesa, na verdade, que ela jamais precisou fazer, que é justamente a defesa das regras do jogo e da credibilidade da sua atuação. A gente tem que lembrar que o TSE tem 90 anos de história. O TSE jamais foi contestado e jamais teve qualquer indício de irregularidade sobre a sua atuação enquanto instituição independente. Então, evidentemente que essa briga por credibilidade, ela vai se estender por todo o processo eleitoral até depois que ele se encerrar, a depender do resultado. Mas isso, evidentemente, que vai ter que seguir, a gente vai ter que acompanhar para ver como que a Justiça Eleitoral vai se dar com essa situação, mas, por enquanto, a gente tem que reconhecer que esses questionamentos estão sendo de nicho, estão sendo aí muito direcionados à base eleitoral mais extremista do governo Bolsonaro e, a princípio, como a gente viu até nas eleições do ano passado, a gente não teve mais qualquer tipo de questionamento sobre a credibilidade do TSE e das eleições, pelo menos nada a sério que tenha sido levantado. Então, nesse momento, eu acredito que o TSE mantém uma imagem boa pela sociedade, mas claro que todos os alertas devem ser feitos e toda a atuação do TSE nesse sentido tem que ser, não é pouca. Doutor Renato, rapidinho, porque eu quero aproveitar para passar para outro tema ainda, para abordar ainda com vocês. O senhor também tem esse mesmo entendimento? Não há abalo à imagem do TSE? O doutor Eduardo Petinim foi muito feliz na sua fala, então eu vou concluir rapidamente. É justamente isso. O presidente ele tenta criar uma divisão, aquele sentimento do fla-flu, de nós contra eles, em que ele se coloca como uma vítima, alguém perseguido, daquele discurso que ele vem trazendo desde muito tempo, antissistêmico, e dizendo que o TSE, que os seus ministros têm lado e que o lado é justamente o contrário a ele. Então é aquela tentativa velha de vitimização. Todo mundo que eventualmente critique ou não goste do presidente é porque, no entender dele, está contra ele e que tem algum compromisso com esse ou aquele candidato. No caso, o ex-presidente Lula, que se apresenta hoje como favorito nas pesquisas. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele também reforçou várias vezes a questão da segurança das urnas e, falando disso, vale observar também que o Tribunal Superior Eleitoral, ele divulgou, tirou o sigilo ali de umas informações que foram solicitadas pelas Forças Armadas a respeito das urnas eletrônicas. Então, o TSE divulgou as respostas a esses questionamentos feitos pelas Forças Armadas sobre o processo eletrônico de votação, sobre as urnas eletrônicas. Foram, ao todo, 72 perguntas. O teor, por exemplo, para se ter uma ideia dessas questões, vai desde a constituição do sistema de monitoramento de infraestrutura da rede, que apoia esse sistema eleitoral, até o procedimento de descarte das urnas eletrônicas, que consideradas ultrapassadas, as que já estiverem ultrapassadas. E a divulgação dos documentos foi uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que no último dia 10 sugeriu, numa transmissão semanal que ele faz pelo Facebook, que técnicos do Exército teriam descoberto falhas de segurança nas urnas eletrônicas. Aí agora eu começo com o senhor, doutor Renato. A gente viu no ano passado um deputado estadual ter um mandato cassado, foi um fato emblemático, assim, por um ato que ele tinha tido nas eleições, a divulgar um vídeo que era fake news a respeito da segurança das urnas eletrônicas. Houve essa cassação de mandato, foi a primeira vez que ocorreu isso. O senhor acredita que isso tem algum poder de inibir, de fato, atos como esse nessas próximas eleições, ou essas tentativas de tentar mostrar vídeo de que teria fraude, de que teria risco, isso ainda vai ocorrer de alguma forma? O que é que o senhor imagina que isso vai ocorrer em relação ao próximo processo eleitoral em outubro? Eu acredito, Rosiane, que é o seguinte: o recado foi dado, nós temos hoje uma decisão judicial muito categórica que cassou o mandato de um deputado. O presidente Jair Bolsonaro está usando e abusando desse discurso, que é um discurso contrário às instituições, e veja só a diferença. A fake news não foi inventada pelo Bolsonaro. Nós temos, desde principalmente a eleição de 2014, um ataque com fake news. Quem se lembra daquela eleição sabe, né? Dilma e Aécio com muita fake news envolvendo aquela eleição. Só que qual que é a diferença agora, de 2018 para cá? Não se ataca mais a credibilidade, o histórico, a biografia do candidato.
querendo mostrar, olha, o meu candidato é melhor que você, porque esse fez alguma coisa, e geralmente essa coisa que está sendo atribuída nem é verdadeira. Nós vimos isso muito em 2014, 2016, eleição municipal de 2016. Agora não, agora 2018 em diante, nós temos a fake news contra a própria instituição, a fake news contra o ministro, a fake news contra o magistrado que decide alguma coisa contrário ao próprio presidente da República. Então a gente tem um ataque à credibilidade das instituições. E o TSE muito bem fez um recado dizendo, olha, isso não vai ser mais tolerado. Um ataque à democracia, se você não tem prova nenhuma, dizer ao vento coisas que atacam a democracia vão gerar cassação. Daí tem que pensar no direito processual eleitoral, né? Por que o Bolsonaro fala todo dia esse tipo de coisa e não perdeu o mandato ainda? Porque não está no período de campanha, porque a gente está falando em processo eleitoral, não está ainda exatamente nos 45 dias de campanha. Mas existe sim um risco, e eu tenho certeza que isso vai se confirmar, que quem ir por essa linha vai perder seus mandatos. Não se pode mais admitir esse tipo de discurso num país que tem mais de 30 anos da Constituição Cidadã. Professor Luiz Eduardo, no caso, eu queria só que o senhor aproveitasse para arrematar o discurso, que aí agora a gente conclui a nossa entrevista, para saber se tem mais algum ponto em relação às eleições deste ano que o senhor queira destacar, porque a gente ainda tem, inclusive, um outro problema a resolver pela frente, que também foi alvo de discurso hoje do ministro Barroso, né, novamente de crítica, que é a questão do Telegram, que ninguém consegue na justiça brasileira fazer contato com o Telegram e não está submetido até o momento ao que são as outras normas, as outras redes sociais, aplicativos, tudo está em trabalho de colaboração com o TSE, mas o Telegram não. O senhor acredita que qual deve ser o caminho para resolver esse problema com o Telegram para evitar que o aplicativo seja utilizado como um mecanismo de disparo em massa de notícias falsas? Veja, Rosiane, em 2018, né, o TSE foi muito criticado por uma postura pretensamente passiva, né, por ter deixado muita coisa acontecer e depois ter pensado em resolver isso quando o estrago já estava feito. Nós vimos, né, que o TSE tem mudado muito essa posição. Né, além de intensificar o processo de colaboração com as demais plataformas, como o Facebook, o Twitter e o WhatsApp, ele já tem mandado recados claros a essas plataformas que não têm uma representação oficial no Brasil. Nós não podemos aceitar que nós tenhamos, né, nenhum agente que influencie o processo eleitoral e que não possa responder pelos seus atos. A situação do Telegram é muito complexa, né, porque o que o TSE esperava, pelo menos ou ainda está esperando, é que o Congresso desse alguma resposta a partir da lei em torno disso. Mas, evidentemente, se o Congresso não tomar alguma atitude, o TSE vai puxar para si essa competência para não ser acusado novamente de ser omisso na fiscalização do debate virtual. Então, aí a gente vai ter que observar como é que o TSE vai agir nessa situação. E será que essa situação vai ser efetiva? Será que ela não vai acontecer um efeito regresso de intensificar o uso da plataforma? Já que a gente tem meios de burlar, por exemplo, se eu bloquear o acesso dele a IPs do Brasil, eu tenho como bloquear ele, eu tenho como burlar esse sistema e buscar um IP de fora, como os especialistas técnicos estão discutindo. É com certeza aí um dos principais pontos de preocupação do TSE, mas eu tenho certeza que o TSE não vai chegar nas eleições dentro do cenário atual. Se a gente não mantiver uma atitude do Congresso, certamente o TSE ele vai tomar medidas mais concretas para, quem sabe, possivelmente, impedir o uso dessa plataforma, ao menos durante o processo eleitoral. Professor Luiz Eduardo Petinin, mestre em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, muito obrigada pela entrevista. Doutor Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito de Estado pela USP e professor em Direito Eleitoral. Muito obrigada a vocês dois, viu? Até a próxima. Teremos muito assunto para conversar este ano. Até mais. Eu sigo no noticiário agora, gente. Agora a gente